Afronautas, boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir em outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de comunicação, de luta, de fortalecimento dos nossos processos em busca de justiça e equidade, ferramenta de disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade africana, afro-brasileira. Hoje está de volta a coluna da professora Luciane Soares, e ela traz como pauta esse tema absolutamente contemporâneo e necessário: futebol, raça e mudanças sociais. Eu já vou trazê-la para a sala, os convidados também. Enquanto isso, vocês que já chegaram aí, que já estão conosco, vão nos ajudando a arrastar mais gente para cá, né? Vocês vão pegar o link, nós estamos no Facebook, Pensar Africanamente, estamos também no YouTube, Pensar Africanamente. Onde você estiver, positivo, seu like, para nos ajudar também a mobilizar os algoritmos, que normalmente consideram nossas pautas de menor relevância, e o link, né? Vocês pegam o link e dissemina nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e assim por diante. E avisa geral que o Pensar Africanamente já está ao vivo. Quem chegou aí primeiro, Erenita Soares da Silva, dizendo boa noite, pessoal maravilhoso. Odali Cristina Antônio. Vera Lúcia da Rocinha, chegando hoje, bem no início, hein, Vera Lúcia? Que bom, seja bem-vinda. Jaqueline Assis. E, pessoal, se achegando aí na medida em que vocês vão convocando geral para se juntar a nós. Deixa eu já puxar para a sala nossos convidados, nossa colunista, fazer aquela apresentação resumidíssima, formal para vocês. Como eu sempre digo, vocês olham essas carinhas jovens e pensam que a trajetória é pequena. Não é não, são jovens, mas já estão aí com a trajetória de vivência, estudo e pesquisa grande. A professora Luciane Soares está sempre aqui conosco, vocês bem conhecem, é professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa de doutorado com o tema Funk para Além da Festa, um estudo sobre disputas simbólicas e práticas culturais da cidade do Rio de Janeiro, tema esse que nós já discutimos aqui no canal também. É chefe de laboratório do Laboratório de Estudos da Sociedade Civil e do Estado e coordena também o Núcleo de Estudos Cidade, Cultura e Conflito. Seus convidados, João Caio, Miguel Arruda, professor de Educação Básica. Espera aí, deixa eu ver, deixa eu pedir, vamos fechar os microfones aqui, porque estou... Isso, daqui a pouco a gente abre. Vamos lá, continuando, então, a apresentação do João Caio, professor de Educação Básica nas escolas Grão de Mostarda e Nossa Senhora da Conceição, formada em História pela UFCG, e atualmente mestrando em ensino de história tem um professor aqui que eu acho que entrou errado, mas é na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, é isso? Atualmente pesquisando futebol e ensino de história. Michel Iachiniman, escritor, artista, educador e produtor cultural, faz parte do movimento de literatura das periferias de São Paulo, como co-idealizador do sarau Elo da Corrente, do bairro de Pirituba, São Paulo. Autor de Crônicas de um Peladeiro e Futebol é Coisa de Menino, dedicados exclusivamente ao futebol, entre outros títulos.
Então, tá, são essas potências que estão aqui para o nosso diálogo de hoje. E veja só, o pessoal está chegando. Enquanto isso, antes da gente dar início, só para o pessoal ir chegando aí, deixa eu só dizer a vocês que sábado que vem, próximo sábado, 15 horas, nós vamos voltar ao debate dessa questão de jurista negra, dessa vez, nós vamos falar de uma mulher negra, exigir, cobrar, presidente Lula, se não agora quando, meu senhor? Mulher negra no STF é para já, é para agora, será a nossa pauta de sábado, vocês já fiquem aí atentas e atentos que nós estamos esperando vocês. Maria Bárbara Porfírio nos cumprimentando aí. Bárbara é o seguinte, gente, ela estaria hoje como moderadora do chat, mas ela teve um problema de bateria no computador, eu sei bem o que é isso, eu já tive problema de bateria de computador até durante transmissão, viu? E aí não carregava, porque equipamentos nossos nem sempre são os mais modernos, os mais atuais. E se recusou a carregar, e aí eu sei bem que essas rasteiras às vezes ocorrem, mas ela está aí nos acompanhando e eu só posso agradecer. Vamos lá, Zezé Menezes, minha irmã, bem-vinda, Jéssica Andrade, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a professora Luciane, para que ela possa nos fazer uma introdução ao tema, o que ela pensou ao propor essa pauta para hoje. Professora Luciane, bem-vinda de volta, por favor. Isso aí, Silvani, já estava com saudade aí da nossa coluna, saudade de te ver, estou super feliz com os nossos convidados hoje, Michel, João. Então, aqui hoje temos mulheres falando futebol, essa também já tem sido uma realidade dos comentaristas, tem sido uma realidade em campo, acho que é uma questão importante. Eu, como gaúcha e como fluminense, sou colorada e botafoguense, sou socióloga e, portanto, futebol não é um tema restrito, obviamente, à questão esportiva. Pelo contrário, esse ano no Brasil, com toda a discussão a partir do Vinícius, né, do Vini Júnior, a gente pôde e tem, nas últimas Copas, olhado muito para a questão do esporte, do combate ao racismo em campo, das próprias composições do futebol, o tema da violência, o quanto o futebol reflete a questão de classe, quando a gente pensa na forma como ele nasce, nas questões urbanas, nas questões rurais, nos times de base. No meu caso, que estudo favela, o futebol acaba atravessando o meu tema, porque muitos meninos ainda nas favelas do Rio de Janeiro continuam sonhando em ser o próximo Neymar, então eu acho que essa é uma questão importante, essa ideia do que é o futebol. As mudanças, obviamente, recentes, né, na própria estrutura. A gente teve alguns anos atrás no CT, no Centro de Treinamento em Xerém, do Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, eu orientei uma monografia sobre os meninos que viajam, né, pelo Brasil tentando uma chance em times, em grandes times, então eram meninos que estavam em peneira ali, mas que já tinham passado pelo Flamengo, já tinham passado pelo Rio Grande do Sul, já tinham passado por São Paulo. A gente tem um filme, Linha de Passe, que tem esse nome interessante, porque o passe é tanto passe religioso quanto passe no sentido do esporte, e mostra o sonho de um jovem em entrar para jogar no Corinthians. Então é interessante você perceber como esse ainda é um alimento do sonho desses jovens, e conversando com o preparador, como para eles cria-se no Brasil um tipo de jovem que já vai ser vendido até antes de jogar no Brasil, mais alto, mais forte, quer dizer, uma ideia bem distinta, talvez, de uma ideia de futebol arte. É interessante que o pesquisador Josimar Daiolo fala em algo que é muito presente no futebol brasileiro ao longo das décadas, que é uma possibilidade de, naquele momento, em um último segundo, você ter um gol que altera os resultados e que muda tudo. Então, como o futebol cruza no Brasil com
as crenças, as superstições, uma ideia de sorte e de azar. O pesquisador Luc Vacan, quando ele trabalha o lugar do boxe nos Estados Unidos, eu acho que ele tem uma ideia fértil que serve para o futebol brasileiro. Naquele momento em que você tem um Muhammad Ali, um George Foreman ou Mike Tyson, você inverte uma relação de racismo tão forte nos Estados Unidos e durante aquele momento, mesmo em algo tão violento como o boxe, homens negros são olhados e vistos como heróis ou chamam atenção em esportes nos quais eles têm uma espécie de protagonismo. Tem toda uma discussão sobre o boxe, mas aqui a gente está falando do futebol. Mas acho que esse lugar do protagonismo, que serve para pensar o nosso canal, que é o tema racial, é interessante para pensar hoje como essa paixão é despertada, ao mesmo tempo as rivalidades, ao mesmo tempo as violências, a questão das copas e como os países vão se representando, ou seja, hoje você tem muito menos a questão nacional e muito mais uma possibilidade de compor times a partir, obviamente, de algo muito mais próximo ao que a gente trabalha quando pensa o mercado. E a gente tem aqui uma discussão importante, além da questão racial, que é, obviamente, a questão das mulheres no futebol, né? Não só no campo, mas também fora dele, o interesse, a torcida, a forma como famílias, eu vou falar aqui do Rio de Janeiro, né, para ir fechando essa primeira rodada, a forma como as famílias já destinam um time antes mesmo do bebê nascer, e isso ser uma questão geracional que une pessoas, que separa, é um sistema classificatório fundamental na sociedade brasileira, e aqui no Rio de Janeiro o futebol é um tema cotidiano que nunca para de se falar sobre futebol, assim como a escola de samba, quer dizer, ser mangueirense é uma identidade, mas ser flamenguista é uma identidade tão forte quanto. Então, a gente pode considerar o futebol como um sistema classificatório no Brasil, que une pessoas, que cria rivalidades, mas, acima de tudo, como um fenômeno social do qual dificilmente alguém fica fora, do qual dificilmente alguém não tem nenhuma opinião. Quer dizer, algumas pessoas dizem, eu não gosto de futebol, mas geralmente essas pessoas tiveram algum tipo de decepção, principalmente quando comparam o futebol de antes e falam do Garrincha, do Pelé, do Maradona, e fazem uma comparação com o futebol atual e fazem uma comparação muitas vezes negativa. Então, para fazer rolar a bola aí no nosso tema de hoje, eu acho que o futebol é muito mais que esporte e esse ano a gente discutiu em vários momentos o tema do racismo dentro de campo e particularmente alguns comportamentos de alguns times europeus. Então, eu rolo a bola exatamente nesse sentido, para a gente poder pensar no quão amplo é esse fenômeno. Fico por aqui, Silvani, nessa primeira rodada. Tá certo, professora Luciane, muito obrigada. Acho que essa introdução você nos abriu vários caminhos para se pensar a pauta. E é uma pauta cada vez mais essencial, como você disse, ela constrói identidades, constrói recortes na sociedade, e às vezes essas identidades se vinculam a atos de violência também, sem contar que a questão do racismo, que continua presente, não há... E uma coisa que eu estava achando interessante, como o Brasil pune com rigor, quando prende aqui no Brasil, jogadores de futebol de países vizinhos que cometem racismo, e não faz o mesmo com os brasileiros. Esses dias eu estava pensando nisso. Mas vamos ouvir João Caio. Bem-vindo ao Pensar Africanamente, por favor, é contigo. Enquanto isso, gente, podem continuar compartilhando, podem continuar chamando o pessoal aí, por favor. Por favor, João. Bom momento a todos. Agradeço muito o convite, né, por estar aqui e por ter a possibilidade de fazer essa fala, de discutir esse tema que é tão importante. E é tão caro, né, para mim. Então, eu pesquiso futebol, eu trabalho com um time de bairro operário. Então, assim, quando a professora falou da pesquisa dela e que
assim, de certa forma envolve o futebol, eu entendo bem, principalmente nas camadas sociais mais baixas, que é onde a gente está, a importância que se tem. E assim, de fato, o futebol ela tem uma característica no Brasil quase que religiosa. Porque assim, é mais fácil no Brasil trocar de religião do que trocar de time. Um flamenguista não vira vascaíno e acabou. É mais fácil trocar de religião do que trocar de time, para ter a noção do que é isso para a gente. Quando eu pensei nessa fala, eu pensei num texto de um historiador chamado Walter Benjamin, um texto curtinho que ele tem teses sobre história, que uma dessas teses sobre história, ele faz uma fala muito bonita, que ele diz assim, o historiador tem que passar a olhar a história a contrapelo. O que é a história a contrapelo? Assim, a história ela foi levada em uma corrente onde os grandes heróis, essas grandes figuras, essas figuras da elite tinham destaque. Então a gente tem que olhar a contrapelo, ou seja, escovar essa história a contrapelo para dar imagens a essas pessoas subalternizadas, essas pessoas que foram esquecidas pela história, né? Que assim, porque dentro da história o não dito às vezes fala mais do que o dito. Então, as coisas que são esquecidas são mais importantes, às vezes, das coisas que são ditas para a gente. E aí, eu lembrei de 2 textos que eu já tinha lido durante a minha pesquisa. E eu revisitei esses textos, que um é um do Ricardo Pinto dos Santos, que é um texto que está no Ludopédia, né? Que é um texto fantástico, onde ele diz assim... Negros, não se enganem, os brancos nunca lutaram por vocês no esporte. Esse é o título do texto. E outro texto é esse livro aqui, que é Futebol, Raça e Classe, que é do Lucas Santos Café, que é um historiador baiano, que ele faz todo um processo e uma análise histórica do esporte na Bahia. Porque ele vai dizer o seguinte, durante a produção historiográfica, né, sobre o futebol, que começa atrasada para a gente, por exemplo, a professora da sociologia, a sociologia começou primeiro do que a gente a visitar essa área. A gente da história demorou muito a visitar essa área, a gente começou a visitar, de fato, nos anos 80. E aí você tinha uma perspectiva historiográfica contando o futebol a partir de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é como se esses 2 estados, eles englobassem a totalidade do que seria o futebol no Brasil, e a gente sabe que, por característica de complexidade, de grandeza e de riqueza do nosso país, não é assim que funciona. Então, ele faz essa tese de doutorado e desenvolve esse livro justamente nessa perspectiva para contar essas outras particularidades, e aí, no caso dele, Salvador. E assim, como o nosso tempo é limitado, na história, a gente é obrigado a fazer recortes, né? Então a gente faz recortes para discutir temas específicos, e eu fiz um recorte para a gente discutir esse tema de futebol, raças e mudanças sociais, porque assim, o futebol não está deslocado da sociedade, o futebol ele está presente, enraizado, intrinsecamente ligado nas mudanças sociais. Então, a gente consegue entender a mudança social do Brasil percebendo as transformações que o futebol teve, principalmente ao longo do século XX. E aí, um caso, nesse momento, me chama muita atenção. Qual é o caso específico nesse período histórico que me chama muita atenção? É o caso onde você tem uma discussão no Brasil de quem foi que deu lugar ao primeiro negro para jogar futebol. Foi o Vasco, foi o Bangu, foi a Ponte Preta. Então, assim, tem um debate fortíssimo nisso aí. Eu sou um vascaíno que reside aqui na Paraíba, sou apaixonado pelo Vasco. Eu entendo muitos vascaínos levantarem essa bandeira de que o Vasco era um time antirracista, que lutou pelos negros. É assim, beleza, mas quando a gente vai olhar para os documentos, vai olhar para a história, a gente tem que ter uma criticidade, tem que entender de fato como é que as coisas aconteceram. Então, por exemplo, a gente tinha ali na década de 40, de 50, de 60, a gente não tinha, vamos dizer, entre aspas, cientistas sociais discutindo muito sobre futebol. Você tinha muitos cronistas, muitos jornalistas. Então, as maiorias das produções dessa época são dessa área, né, da crônica, do jornalismo. E um livro que ficou muito enraizado no Brasil, quando a discussão é racismo, é negro e é futebol, é um livro do Mauro Filho, que é O Negro no Futebol Brasileiro. E aí, nesse livro, qual é o problema desse livro? Muitas vezes, esse livro não é lido criticamente. E aí está o problema. Não que a obra do Mauro Filho não tenha sido extremamente importante. Foi à sua época.
Ele não tinha ferramentas de análise, por exemplo, que a gente tem hoje. Então, ele tem uma visão específica da época dele. Então, quando a gente for pegar aquele livro, a gente tem que ler com os olhos de uma pessoa daquela época, porque ele tem vícios daquele momento, né? E aí, por exemplo, o Mauro Filho, ele deixa entender que o Vasco, ele tem uma luta contra o racismo pelo fato dele defender os jogadores negros do Vasco contra a MEIA, né, que era a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos lá do Rio de Janeiro. A questão é, e aí o debate que o professor Ricardo Pinto faz, que eu acho extremamente interessante. Nenhum time brasileiro, nenhuma instituição esportista brasileira lutou efetivamente contra o racismo. Elas fazem movimentos paliativos, fazem movimentos ou campanhas específicas que não abalam em nenhum momento a estrutura. Então, por exemplo, por que é que permanece uma discussão tão forte ainda sobre racismo no futebol brasileiro no século XXI, em 2023, sendo que a gente debateu isso, por exemplo, lá em 1923, que foi esse caso específico do Vasco. O Ricardo Pinto, ele vai mostrar uma coisa que eu acho interessante no texto dele, que é o seguinte: antes de 1923, o Vasco não tinha discutido em nenhum momento a questão de raça. Isso não era uma pauta do time. Por que aqui vira uma pauta do time 23? Porque a MEIA, lógico, né, com suas características racistas, não queria aceitar negros nem trabalhadores braçais no seu time, nos seus times, porque eles queriam o futebol aos moldes inglês e aos moldes inglês dedicado à elite, né? E aí qual o problema? O Vasco ia perder seus jogadores mais qualificados. E aí era uma perca de qualidade técnica, era uma perca de dinheiro. Então o Vasco faz a carta, né, que chama a carta histórica, que o time reivindica até hoje, que o time republica até hoje, que eu acho interessante, porque assim, pelo menos o time ele está atrelado a essa luta até hoje, mas a gente tem que entender que essa carta histórica, ela era um ofício, sabe? Ela era uma carta que foi publicada porque o Vasco era um time antirracista. Não, era um ofício que eles estavam mandando à MEIA, dizendo assim, meu irmão, se eu perder esses jogadores, eu vou perder qualidade técnica, a gente vai perder público, os clubes vão perder dinheiro e a gente vai perder qualidade do campeonato. Então, eu acho melhor eu me retirar do que eu ter todas essas percas. Então, a gente percebe um movimento político que não acontecia antes, que acontece nesse momento, que tem um interesse financeiro e um interesse de vencer do time. Sabe? Não é um interesse de uma luta antirracista, não é uma preocupação com a figura do negro para ser implementada dentro desse esporte de branco. Então a gente percebe que o negro naquele momento era uma ferramenta para a vitória daquele time, sabe? Então a gente tem que olhar para esse passado e a gente tem que fazer um processo que eu acho interessante, que é descolonizar nosso passado, porque a gente tinha essas histórias, essas crônicas, essas matérias escritas por pessoas brancas. Então a gente tem que descolonizar esse passado, percebendo que o próprio Mauro Filho diz nesse livro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, é interessante ler, porque esse caso reverberou e por mais que não tivesse na centralidade de sua discussão a figura do homem negro no futebol, ele reverbera essa discussão na cidade do Rio de Janeiro inteira, mas tem uma parte que o Mauro Filho diz assim no livro: o Vasco não forma negros no Vasco tem que chegar pronto. O que é que ele queria dizer? Que se tivesse um negro e um branco com a mesma qualidade, o Vasco ia preferir o branco, não ia preferir o negro. O negro tem que ser excepcional, porque para estar naquele espaço precisaria ser excepcional, porque ele precisaria ajudar diretamente na vitória, na conquista e nos ganhos, e aí ganhos esportivos e ganhos financeiros também desse time. Então a gente percebe aí que, por exemplo, um time, e aí eu estou usando o Vasco, que é o time que eu torço, como exemplo disso, de que essas instituições nunca tiveram uma preocupação efetiva com a questão do racismo, porque a gente percebe que essa preocupação inicial era uma preocupação financeira, né? Era uma preocupação esportiva, não era uma preocupação de luta antirracista. E aí, onde é que mora o problema? Se a gente considera um ato específico desse, uma luta antirracista, eu acho que a gente está diminuindo o que é uma luta antirracista,
sabe? Então, um ato de um time que tinha seus dirigentes, todos eles brancos, ou seja, os postos de poder desse time era ocupado por pessoas brancas, e assim até hoje escolhendo esses negros como ferramentas específicas para sua vitória. E aí é interessante que o professor Ricardo, ele faz uma pesquisa pós, que ele vai dizer assim, o que é que prova isso? Pós esse caso de 23, 24, dá uma chacoalhada no Rio de Janeiro, e aí, por exemplo, outra discussão, que aí é uma discussão que o Lucas Café traz. O Mário Filho, ele faz entender que toda essa discussão e esse debate, meu Deus, e esse clamor pelos negros jogando futebol, parece que essa reverberação foi no Brasil inteiro. Não foi no Rio de Janeiro. Não, essa discussão, ela não sai das fronteiras do Rio de Janeiro. Então, assim, a dinâmica em Salvador, a dinâmica aqui na Paraíba, no Rio Grande do Norte, lá no Sul, ela se deu de outras maneiras, que aí cabe a gente, enquanto pesquisador, ir lá, fuçar nos arquivos e entender. Mas, como você tinha uma mídia paulista, carioca, que assim, meio que dava um ar de megalomania a tudo que eles escreviam, então eles deixavam entender que aquilo ali era o Brasil, era no Brasil que estava acontecendo, e não era. E aí onde é que está o ponto? Pós isso acontecer, né, pós esse caso, essa discussão com a Meia, a gente tem o presidente do Vasco apoiando o regime de Salazar e apoiando os processos de colonização que Portugal tinha ainda naquela época. E aí como é que você vai falar numa luta antirracista apoiando processos de colonização? Não existe luta antirracista, não existe luta para a libertação do povo negro falando em colonização, apoiando colonização. Então, essas figuras políticas, eles tinham um interesse específico, e esse interesse, ele não era o debate sobre a implementação do negro no futebol, o espaço negro no futebol. Esse debate, ele aconteceu, porque, assim, foi uma força da natureza, não tinha como não acontecer, mas ele começa como um debate secundário. Então, e o que é que a gente percebe nessa reflexão? Nenhuma dessas instituições tratam esse tema como um debate primário. Eles vão debater todas elas hoje, quando está acontecendo com si, quando está acontecendo com o seu jogador, e repercute muito. E aí é debatido, por exemplo, a professora citou o caso do Vinícius, existiram vários outros casos de racismo em La Liga, que é recorrente, e o Real Madrid nunca se pronunciou. Se pronunciou porque foi com o seu. Então, olha só, eles tomam medidas muito paliativas, né? Medidas momentâneas. Você não tem uma estrutura, você não tem a FIFA organizando uma mudança estrutural para isso. Você tem uma faixa contra o racismo aqui, um evento contra o racismo ali, medidas paliativas. Você não tem uma convocação das torcidas organizadas que protagonizam em muitos momentos atos racistas em estádios. Você não tem uma convocação para as torcidas debaterem esse tema junto com os clubes, junto com as federações. Ou seja, você não tem uma punição efetiva, né? Você vê a Liga inteira fazendo o que fez com um jogador do maior clube do mundo, ninguém perdeu ponto, ninguém foi suspenso, só teve nota de repúdio e acabou-se. Ou seja, quando a gente olha para a história, a gente percebe que essas movimentações dos times de futebol, ela é muito parecida com o que acontece socialmente. Muitas dessas estruturas, elas fazem movimentos momentâneos. A gente não tem uma mudança radical, a gente não tem uma transformação que a gente diga assim, agora sim, a gente está dando um passo para, de fato, debater, discutir e superar o processo de racismo que tem no Brasil. Né? A gente tem poucas mudanças ali, mudanças paliativas, a gente tem pessoas que se esforçam, mas a gente sabe que individualmente a gente não consegue fazer essas transformações, ela tem que acontecer no coletivo. Então, essas instituições teriam que puxar esse tipo de debate para essa transformação, mas elas não puxam. E aí não puxam historicamente, como a gente percebe aqui no Brasil, porque elas têm só falas momentâneas. Então, assim, quando a gente olha para a história, a gente tem que descolonizar essa história por isso. Porque se a gente deixa cristalizar essa história de que o Vasco é um time do povo porque lutou contra o racismo, e a luta contra o racismo foi o quê? Deixar um negro jogar futebol? Porque ele ia me dar uma vitória?
Essa foi a luta contra o racismo? Então, se a gente deixa isso cristalizar, a gente está diminuindo o que seria uma luta contra o racismo, né? Então, isso aí a gente tem que revisitar, a gente tem que analisar, a gente tem que olhar criticamente. E aí, por exemplo, o time reivindicar isso hoje é maravilhoso, mas tem que ser para além disso, não pode parar nisso, a gente não pode estagnar só nisso. Então, quando a gente olha esses movimentos, né, quando a gente olha o futebol com essas medidas paliativas, com essas poucas punições, a gente vê que a sociedade não é tão diferente. A Silvani falou no início que, assim, para prender argentino, é uns leões. Mas assim, o brasileiro faz isso direto, e aí não enquadra como racismo, enquadra como injúria racial, e vai deixando para lá, deixando para lá. Ou seja, a gente vê que o futebol é um reflexo da sociedade, que o futebol está intrinsecamente ligado à sociedade, e a gente vê que, enquanto não tiver uma transformação efetiva, socialmente falando, o futebol vai estar fazendo medidas paliativas contra o racismo, não vai fazer um avanço na luta contra o racismo efetiva e vai estar aí suas principais joias nos principais palcos do mundo, num principal clube do mundo, sofrendo racismo descarado, jogo sim, jogo também. Né? Então, assim, a história nos mostra o caminho que a gente tem que tomar e a gente tem que ir dar um passo além. Não é só nota de repúdio, só faixa, isso não funciona. Tem que punir, por exemplo, tem que excluir time, tem que eliminar. Então, você tem que ter medidas efetivas sendo tomadas para que esse debate avance, né? Então, eu vou encerrar por aqui e aí a gente continua no debate mais para frente. Obrigada, João Caio. Muito interessante você trazer essa questão, que realmente, quer dizer, bom, primeiro que todos esses espaços refletem a sociedade brasileira, né? O que é a sociedade brasileira, sem sombra de dúvida. Esses dias, Lu, recebendo da Lery Virginia da Itália, me perguntando se eu estava vendo como o racismo está presente naquele reality show A Fazenda, né? Eu disse, perdão, em todos os reality show, né? Em todos. Mas eu não estou assistindo, mas, sem sombra de dúvida, em todos. E, mais recentemente, o maior reality show no Brasil, que é o BBB, só muito recentemente se começou a problematizar esses acontecimentos. Mas, normalmente, passa... Mas é isso, é reflexo da sociedade é assim, ocorre lá dentro assim, e se não se toma medidas efetivas, é conivência, conivência. Michel, já vou te passar, tá? Deixa eu só ver aqui o pessoal do chat. Jaqueline, dizendo que é uma discussão muito importante, e lembrando que as escolinhas de futebol no interior do país traz muitas expectativas nas crianças, nos jovens, nos familiares. Dona Jurema, chegando aí, seja bem-vinda, Dona Jurema, Adriano Coutinho, de Ananindeu, a Belém do Pará, quer dizer, região metropolitana de Belém do Pará. A Dona Jurema, pelo jeito, é vascaína, quer dizer aqui, somos vascaínas, somos vascaínos, e nada de dizer que é vascaíno doente, porque vascaíno não é doente, mas ela concorda e diz, né, o dinheiro em primeiro lugar, e o negro era quem dava dinheiro naquele momento. E aí ela fala, e o Fluminense, que alguns dos fatos também aí relacionados ao Fluminense ela está trazendo. E a Jaqueline dizendo, na verdade, os técnicos eram brancos, a maioria do time eram e são, né? A maioria do time era de negros, apesar dos negros não terem a visibilidade que mereciam. A Dona Jurema dizendo, as escolas de samba não ficam atrás, não, viu? Carros alegóricos chegaram e as mulheres negras não subiram neles. E aí a Dona Jurema ainda dizendo, aliás, como pergunta André Constantino, para que serve mesmo uma nota de repúdio? Né? Para que serve mesmo uma nota de repúdio? Leonardo Soares chegando ali. Jaqueline, são notícias momentâneas, a punição para o racismo não é debatida e nem efetivada. A Dona Jurema já está trazendo pergunta aqui para a nossa segunda rodada. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aí, que aí a gente puxa aí na segunda rodada. Maria Bárbara Porfírio, os clubes só tomam alguma atitude paliativa quando dá grande repercussão e fica feio não fazer nada, especialmente em tempos de redes sociais tão ativas. Nosso queridíssimo Adão Oliveira, nosso decano das lutas negras no Brasil, do MNU, ele dizendo, 200 jovens assistiram o filme Ganga Zumba e 6 deles decidiram fundar em 10 de 10 de 1980 o Negritude Futebol e Samba,
como modo de materializar a consciência negra. O time em 2023 é orgulho na Zona Leste de São Paulo. Que boa informação, muito bom saber disso, Adão. Você estava nesse grupo, Adão, que fundou aí o Negritude Futebol e Samba, como forma de materializar a consciência negra. Parecida dizendo, na escola essas questões se repetem. Eduardo Reis, em Salvador, o Esporte Clube Ipiranga liderou a luta contra o racismo em Salvador no ano de 1906. É isso. Eu já estou te passando, Michel, por gentileza. Seja muito bem-vindo ao Pensar Africanamente. É contigo. Agradeço, Silvani, agradeço, Luciane, e também ao nosso amigo Caio, que falou um pouco também sobre essa realidade do futebol brasileiro, que até chega a ser de entristecer quando a gente pensa de uma maneira mais profunda sobre o que tem acontecido com esse esporte, que a gente nunca está distante dele, mas ele, muitas vezes, para mim, tem trazido uma reflexão que é um esporte também de aniquilamento, e eu vou explicar o porquê. A minha trajetória está muito ligada à literatura. Eu venho desse movimento cultural das periferias de São Paulo e que, então, muito do que a gente produz literariamente aqui também tem a ver com os nossos territórios, porque são os territórios que não estão nessas narrativas oficiais, né? Que são os territórios que não estão, de fato, nessa história contada de maneira hegemônica em São Paulo, no Rio ou do Brasil, né? E é a história do povo preto de São Paulo também, porque as periferias de São Paulo, assim como as quebradas do Brasil, elas são formadas, na maioria das vezes, por esse efeito pós-abolição, né? Então, da gente ter ocupado os quartos de despejo, os lugares de miséria, os lugares que, de fato, são os restos que sobraram para nós enquanto estrutura, enquanto desumanidade. E entre esses muitos temas, muitos imaginários, o futebol também faz parte, né, desse contexto. E em São Paulo isso já também vem desde o início do século XX, pensando que a imprensa negra noticiou vários clubes negros que tiveram times de futebol em São Paulo, do povo negro organizando, né, os seus jogos, participando, tensionando também essa hegemonia branca e também de uma discussão sobre os times que são formados por italianas, inglesas, portuguesas em São Paulo. E por isso a gente tem um dos times que agora tem se tornado um debate aqui em São Paulo de visibilidade, que é o São Geraldo da Barra Funda, por exemplo, que foi campeão na época também do Centenário da República e que foi um time que foi formado pela comunidade negra no bairro da Barra Funda, justamente porque os jogadores negros não tinham possibilidade de jogar nos times que estavam, né, no início do futebol profissional, nas ligas mais importantes aqui da cidade, né, que confirma muito o que foi dito antes, justamente sobre o fato desses times que até hoje reivindicam algumas lutas populares ou lutas do debate racial, que na verdade nunca fizeram nada antes sobre isso. E que aí é que vai culminar em times como foi recitado aí pelo Adão, né, do Negritude. E eu até lembrei aqui que tem um livro bem importante para a gente ler sobre o Negritude, né, que é o livro da Roberta Pereira da Silva, que foi lançado recentemente, né, que é um trabalho em que ela chama Campo de Terra, Campo da Vida, em que ela fala justamente desse clube, o Negritude, como ele foi formado na Zona Leste, ali na Coab 2 de Itaquera, como é que isso, né, hoje, onde hoje ao lado da Arena Corinthians, né, uma das muitas arenas que excluem o torcedor que é o apaixonado pelo futebol dos jogos, e esse livro vai falando como é que esse time foi surgindo com essa força de pensar também a identidade e que quantas vezes também esse nome foi impedido de ser escrito nos campeonatos, como é que isso foi debatido dentro da própria comunidade na Zona Leste. E isso também passou a ser tema de interesse do meu trabalho literário. Então, esse futebol de várzea, né, e esse nome várzea, que já diz muito de onde vem, que é porque é justamente dos lugares mais próximos dos rios, ou seja, dos brejos onde a população negra foi acabar vivendo por conta dessa condição pós-abolição. Então, a várzea tem a ver justamente com esse lado do brejo, né? E aí virou o futebol de várzea. E então, muitos dos meus textos, que compõem principalmente esses dois livros que eu fiz ao longo da minha trajetória, que é o Crônicas de um Peladeiro, que eu lancei em 2014, e logo depois, agora, no último mês, eu lancei também o Futebol Não é Coisa de Menino, que é um livro até lançado por uma editora do Rio de Janeiro, chamado Campo ou Bola, mas que tem textos falando principalmente dessa parte da várzea, do futebol de rua aqui de São Paulo.
e que nesse último livro, assim, nos dois livros, mas eu também acabo fazendo textos para dizer um pouco desse futebol macro, mas muitas vezes não para comentar os jogos ou dizer dos temas que estão sendo debatidos de uma maneira mais presente nessa crônica esportiva comum, desse jornalão, mas para falar de algumas coisas que estão invisíveis, né, também, e que são essas histórias que a gente, na primeira parte, pôde ouvir, que são as histórias que não fizeram parte desse imaginário do que é o futebol no Brasil e do que é a participação do jogador negro, da torcida negra, do povo negro nessa história toda do futebol brasileiro. Há um debate que se diz que muitas vezes querem colocar uma contradição que não há como discutir racismo no futebol, porque o futebol é um dos poucos lugares em que os negros tiveram ascensão. Mas isso é justamente mais uma tentativa de tentar invisibilizar, né, a nossa história, de tentar impedir que a gente possa discutir as complexidades e até de mostrar que o futebol não está à parte, né, das questões sociais. E principalmente agora nesse livro, No Futebol Não é Coisa de Menino, eu trago esse tema aqui que é quase uma pergunta, né? Por que o futebol não é de menino, sendo que a gente sabe que ele é majoritariamente masculino e que muitas vezes, como alguém disse, as escolinhas de futebol estão a rodo com muitos meninos em que o maior sonho de quase todos os garotos no Brasil sempre é ser jogador. Só que eu também, como um ex-atleta que fui também, né, que joguei até as categorias de base, de sub-20, nesses times também que são quase semi-amadores, porque são profissionais, mas tirando a elite do futebol, os outros times quase não têm dinheiro para nada, mantêm categorias de base somente porque é obrigatório, senão não podem ter equipe profissional nas divisões menores. Eu aprendi que no futebol, normalmente, isso foi uma frase que eu ouvi até de um dirigente de um clube que eu joguei, que ele falava assim, entre 1.000 jovens que tentam ser jogador no Brasil, somente um consegue, de 1.000 para um, né? Então 999 são aniquilados durante esse processo. E eu digo aniquilados porque é por violência, e a maioria são moleques pretos. A maioria são moleques pretos. E essas violências são muitas, não é só de você ser simplesmente dispensado de um clube ou de você não passar numa peneira. Mas é a violência porque muitas vezes esses moleques não chegam porque estão passando fome. Esses moleques não chegam porque a família tem gente presa, tem gente assassinada. Esses moleques não chegam porque eles são abusados sexualmente em muitos clubes, assédio moral, físico, enfim. Eles têm muitos traumas também que acompanham eles ao longo disso. E são essas histórias que têm me interessado de ser escritas, assim, sabe? Então, estou escrevendo um pouco sobre isso porque tenho refletido que a gente está chegando num momento agora que os jogadores pretos no Brasil estão se tornando os monstros do futebol também. Porque o caso do Vinícius, que é a vítima do racismo, é uma, mas a gente tem um monstro preso, que eu falo monstro porque a sociedade já carimbou. Daniel Alves está preso por estupro, Anthony está sendo acusado de violentar sua companheira, entre vários outros jogadores de quebrada e jogadores pretos, que estão se tornando os monstros do futebol brasileiro e os monstros da sociedade. Eles estão sendo colocados, olha os nossos homens, inclusive como se fossem os únicos, ou que se fossem casos isolados, sendo que a gente sabe que é uma problemática muito maior. E nesse sentido, a pergunta que eu venho fazendo nos meus textos é o que está acontecendo com esses moleques na formação deles, então? Seja nos clubes ou fora deles, né? No Robinho também, que é um outro caso muito famoso aí da Itália, né? Também que estuprou brutalmente com seus amigos uma mulher lá na Itália. E aí a gente vê que as narrativas predominantes sobre isso cadeia neles, que sim, tem que ser punido, fato. Mas e o antes? O que está acontecendo antes, então? Essa é a minha pergunta, né? E por isso que o futebol não é de menino, porque o futebol não trata bem os moleques. O futebol não trata bem os moleques pretos. E fatalmente esses caras vão se tornar ou não profissionais. Se não se tornarem, vão ser frustrados e vão ter traumas pro resto da vida com isso. E se tornarem, vão ser máquinas para poder ter resultado e para atingir os objetivos do clube, os objetivos de lucro. E não para se tornarem cidadãos, para se tornarem ou pessoas pensantes, ou para se tornarem pessoas éticas mesmo, que possam conviver com outras pessoas harmonicamente, ou pelo menos respeitando, né, o direito e o dever das outras pessoas também. E entre muitas dessas histórias, eu queria abrir um espaço para a gente ouvir uma delas, né? Eu queria ler duas histórias, mas a outra eu vou deixar para o outro ponto, que é para pensar também a questão da homofobia no futebol. Mas eu queria abrir com um texto desse livro aqui do Futebol Não é Coisa de Menino. E esse texto é um texto curto, vou ler ele aqui rapidamente, mas ele se chama Tele 900, e ele tem a ver com aquele momento dos anos 90 em que
a gente era bombardeado de comerciais falando do Tele 900, que vendia de tudo, mas entre muitas coisas também tinha um número de telefone que chamava para você discar para o Disque Sexo, né? Esse Tele 900 virou também, então, um dos personagens do meu conto aqui, que é do livro Não, Futebol Não é Coisa de Menino. E eu queria ler esse texto. Esse texto ele diz o seguinte: a risada daqueles meninos perfurou meus tímpanos a sangue frio. Fui exposto na frente de todo mundo. Nem tive tempo de me defender. Fiquei calado, com medo de ser mandado de volta para casa e perder a vaga entre os 3 goleiros daquela seletiva. Quando junto um monte de miúdo para zoar, é sem dó. Eles ficam caçando a micha de alguém da patota para tirar mula o resto do dia. A gente estava num alojamento improvisado dentro de uma sala de aula. 2 semanas dormindo no mesmo espaço, concentrados para os jogos do campeonato de inverno contra os times de outros estados. Saí de casa prometendo para minha mãe que podia confiar, daria tudo certo. Essa era a chance de ouro que eu estava esperando. Não aguentava mais ficar escondido naquele campinho cheio de bosta de vaca da minha cidade. Agora eu estava indo jogar com os meninos da cidade grande. Durante a seletiva, o carro da prefeitura me levava e me trazia de volta nas tardes de domingo. Depois da aprovação, recebi muitos parabéns, inclusive do prefeito. No outro dia, a manchete estava lá: jovem goleiro vai representar a nossa cidade na seleção estadual. Mas depois disso fui entregue à própria sorte. A única alternativa foi aceitar a carona e a estadia do técnico da seletiva. Ele se dispôs a me ajudar. Ele veio me buscar e sugeriu que eu ficasse na casa dele alguns dias antes da viagem para o campeonato. Conversou com a minha mãe e ela prontamente aceitou como era da minha vontade. Tudo corria muito bem, mas na segunda noite, o treinador me acordou meio assustado na madrugada. Falou que estava ouvindo um barulho estranho no quintal e era melhor eu ir dormir no quarto dele. Detalhe, lá só tinha uma cama de casal. O treinador fez questão de me mostrar quando eu cheguei. Ele veio me acordar só de cueca, com um jeito estranho. Falei que não estava ouvindo barulho nenhum, que preferia ficar na sala e que se percebesse alguma coisa eu chamava. Ele ficou contrariado, disse que estava responsável por mim e era melhor eu fazer o que ele pedia, senão não era possível continuar. Eu me mantive firme, na minha opinião, e continuei dormindo na sala, mesmo colocando em risco minha participação naquela seleção. Consegui vencê-lo pelo cansaço. Ele foi deitar sozinho e eu fingi estar dormindo, esperto com qualquer barulho e pronto para reagir. Quando fui me reunir com os outros moleques do time, eles começaram a tirar um sarro por eu ter passado 3 noites na casa do técnico. Até então eu não sabia, mas esse técnico ele tinha a fama de querer namorar meninos em troca de promessas de testes em times profissionais, aprovações em seletivas e coisas do tipo. Depois de muitas piadas indiretas, comecei a perceber a molecada de maldade comigo. Um dos goleiros me contou umas histórias de abuso do treinador, mas disse que não tinha certeza se era verdade. Juntando os cacos, eu percebi que ao recusar o convite para dormir no quarto dele, o técnico quase não falou mais comigo. E de titular que eu era, eu comecei a treinar como 3º goleiro. Numa noite, depois da nossa janta, o nosso técnico formou uma roda e chamou uma reunião. Eu pensei ser mais uma daquelas resenhas para falar do campeonato, do time adversário, do nosso jeito de jogar, do cronograma do dia seguinte. Mas dessa vez o assunto principal era eu. Ele contou sobre os dias que eu passei na casa dele, como todos sabiam, e que havia recebido a conta de telefone com várias ligações para o Tele 900 de putaria. Me acusou de ter feito as ligações e que levaria esse assunto para minha mãe no final do torneio, enquanto a conta de telefone rodava na mão da molecada. Fiquei paralisado. Foi uma bola chutada cheia de veneno que parecia defensável, mas que espirrou na luva e foi parar dentro do gol. Olhei para frente como se não quisesse ver mais nada. A imagem da molecada ficou difusa, e meio a um zunido ardido, perfurante de gargalhadas e vozes dizendo: disque sexo, disque sexo, disque sexo, Tele 900. Desejei voltar naquele mesmo instante para o campo cheio de bosta de vaca da minha cidade. Mas a gargalhada estridente daqueles meninos me fez entender que era tarde demais. Fiquei até o final do campeonato junto com o time, aguentando zoeira diárias. E o castigo para pagar pelo suposto ato de indisciplina foi ficar carregando bola e uniforme com o nosso roupeiro. Eu torci para o meu time ser eliminado um quanto antes. E quando isso aconteceu, nas quartas de final,
eu fiz o sinal da cruz no banco de reserva e agradeci em silêncio o fim daquele inferno. Esse é o texto que compõe um dos meus trabalhos, então, em que eu estou tentando, de fato, discutir outras nuances que o futebol tem e que está muito distante dos holofotes, dessas manchetes que a gente já tem discutido, que estão sendo de muitos horrores também, do racismo, da violência dos homens no futebol, mas que eu estou pensando também o que está acontecendo antes. E são histórias que a gente, como viveu também nesse ambiente semiprofissional, ou sabe também de histórias de amigos que estão até hoje nas carreiras, eu acho que são histórias que também têm a ver com essa tona e que também tem a ver com racismo, porque é os moleques pretos que estão passando por isso. E a gente sabe quem é que manda, dirige e quem é os dirigentes desse jogo, quem são técnicos na maioria dos casos. É uma problemática, então, que eu tenho tentado também estabelecer a partir dessa literatura. E acho que é isso por enquanto. Eu vou deixar também a bola girar para a gente poder fazer esse jogo se desenvolver e vamos junto aí. Agradeço a oportunidade por enquanto. Nós é que agradecemos. Muito obrigada, Michel. Quando você mostrou os seus 2 livros, eu tentei encontrá-los, eles não estão à venda, né? Eu vou deixar o site da editora Campo Bola, que é onde pode encontrar o Futebol Não é Coisa de Menino, e também o meu contato aí, que é o meu Instagram, que as pessoas podem encontrar também diretamente comigo, porque eu sou um autor independente também, né? Então, os meus trabalhos, eles não são muito encontrados em grandes livrarias, em outros sites de grande distribuição. Eu sou um caixeiro viajante, que é onde eu vou, eu estou sempre com a minha mochila cheia de livros, e é assim que a gente vai divulgando também nosso trabalho, vai fazendo ele chegar na mão das pessoas. Eu vou colocar aqui no nosso chat interno, e se você puder reproduzir lá, eu agradeço. Certamente, divulgaremos sim. Divulgaremos sem dúvida. Nós temos vários comentários, nem tantas perguntas, mas eu vou colocar para vocês, vocês fiquem muito à vontade para na rodada seguinte, eu não sei se a Luciana também vai querer fazer pergunta para vocês, eu passo para ela antes de passar para vocês. De qualquer forma, vocês fiquem muito à vontade para dialogar tanto com os comentários, como com as perguntas, e fazer também as complementações que acharem pertinente. Bom, dialogando com a fala do João, o João falando dessa questão de que não há um efetivo combate ao racismo, mas basicamente, né, uma carta de repúdio, uma faixa. A dona Jurema está perguntando como puxar essa discussão, de quem deveria partir essa discussão. Eu acho, inclusive, que ficou... Deixa eu colocar um adendo aqui. A viagem recente... Qual foi o jogo que o Ministério da Igualdade Racial foi para São Paulo para lançar, em parceria com a CBF, um programa de combate ao racismo? Acho que isso acabou ofuscado pela escrita da assessora dela, que acabou chamando muita atenção, e acho que nem se comentou muito o que foi lançado, esse acordo, não era um acordo, eu esqueci o termo que se usa para essas questões, vou tentar lembrar, mas uma espécie de protocolo de intenção, digamos assim. O que previa, o que estava colocado lá, a gente nem ficou sabendo, né? Nem ficamos sabendo disso. Eu, pelo menos, não fiquei. Dona Jurema, por que as escolinhas de futebol não incentivam seus meninos a estudar? É um adestramento para comprar casa para a mãe e não se pensa em educá-los. Jaqueline Assis, uma discussão muito importante. As escolinhas de futebol no interior do país traz muitas expectativas nas crianças e nos jovens. Maria Bárbara Porfírio. O estupro do futebol é um caso bem complicado. As vítimas são silenciadas ou não querem falar para não atrapalhar a carreira. Diego Jesus. Hoje em dia, os meninos querem ser jogador de futebol, mas não é mais para dar dribles, fazer gol, ser artilheiro. Não, não é para isso, não. É para ganhar muito dinheiro ou ser um Neymar no futuro. Jaqueline, dialogando com uma questão que o Michel trouxe, né? Nossos heróis de futebol estão sendo considerados os monstros da violência, perdendo a credibilidade como jogadores. Dona Jurema, esse conto, Michel, que você trouxe, me lembra muito também o destino trágico dos meninos do Flamengo, né? Os meninos do Ninho do Urubu, que a gente nem sabe se as famílias foram
devidamente cuidadas nesse processo. O que deu isso, afinal de contas? Aí Diego dando sequência no que ele disse, né, que os meninos nem sempre quer ser, não pensa, não é nem no drible, no gol, em ser artilheiro, né? Ele diz, pensa em ser o Neymar do futuro, idiota, machista, boçal, arrogante, direitista. Poxa, que perfil do Neymar que o Diego nos trouxe aqui. Seu Adão dizendo, a leitura do livro da Roberta é uma gostosura. Eu não sei de qual livro você está falando, seu Adão. O Palmeiras comprou alguns jogadores. Tá, acho que é um livro que o Michel citou. Né? Isso, ele está dizendo que ler esse livro da Roberta é uma gostosura só. O Palmeiras comprou alguns jogadores do São Geraldo Futebol Clube, o Orgulho da Raça, segundo o Clarim da Alvorada, e o Corinthians comprou os outros. Veja só, né? Está registrado na nossa imprensa negra essas coisas, né? E eu vou compartilhar aqui o e-mail do Michel com vocês e o site da editora para quem tiver interesse, para quem puder adquirir o livro. Só para lembrar, gente, que nossos autores, nossas autoras, muitas vezes estão solitários nesse processo, muitas vezes é difícil de entrar no mercado editorial, então acho que vale muito a pena quem puder fortalecer, comprar os livros, até porque vocês viram a qualidade da narrativa que está nos livros do Michel, né? Então, compartilhei com vocês aí tanto o e-mail dele, como o link da editora. Esse link é da editora. É da editora, Michel? Esse link que eu deixei aí é do meu site, na real. Mas lá. Só que aí lá, você clicando no livro, lá vai aparecer todos os meus trabalhos, e clicando no livro Futebol Não é Coisa de Menino, você já entra no link para venda de qualquer outro trabalho também. É isso. Tá bom. A Aparecida Nunes dizendo, meu aluno foi não ter deixado meu filho ir para o Vila Nova. Assim, ó, estão lembrando, foi no jogo de São Paulo versus Flamengo que o Ministério da Igualdade Racial foi para lançar uma espécie de protocolo de intenções com a CBF, e a gente acabou nem sabendo do que se tratou, o que se foi acordado, o que se pretendia fazer, porque a atenção foi desviada pela postagem equivocada da assessora da ministra. Eu estava lembrando esses dias que eu, quando trabalhei com a ministra Luísa, eu nem rede social alimentava, porque vai que numa dessa a gente bebe um pouquinho e dá uma derrapada. Então, nem rede social eu alimentava, né? Mas vamos lá. Lu, você quer dizer alguma coisa antes da gente voltar com o Michel e João? Sim, eu vou tentar ser rápida, né? Porque os dois, cada um fez um caminho muito bom, e João resgatou um elemento importante que é a história, e fazer essa é uma luta de narrativas, né? Ela é importante, então eu agradeço muito, João, porque é isso mesmo, a gente já tem uma questão no Sul gravíssima, há muito tempo jogam bananas na torcida do Inter, né? E não dá para contar a história, mas vocês busquem, porque tem uma marca racial muito forte no jogo, no que é o Grenal e nas torcidas, né? E a questão do Michel me lembrou muito essa vulnerabilidade no esporte, que vem com os documentários em streaming e o trabalho autoral. A gente não ganha dinheiro, né? Mas ao menos a gente pode dizer o que quer, porque a gente tem alguns documentários aí bem pouco vistos e que mostram que esses abusos ocorrem em praticamente todos os esportes com meninos e meninas, né? A gente teve um que teve uma grande repercussão sobre o atletismo, sobre a ginástica olímpica nos Estados Unidos. E eu também estava lembrando do Colin em Preto e Branco, que trabalha um pouco como uma série que resgata muitas questões sobre os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, e essa forma cotidiana do racismo implícito, explícito, né? E aí eu queria comentar a questão do João, mas também um pouco dessa ideia dos monstros, né? Me lembrando da questão do Adriano Imperador,
porque esses meninos, eles saem, né, de uma condição, quer dizer, o Adriano é da Cruzeiro, né, da Vila Cruzeiro, aqui no Rio, então ele tem uma circulação nas favelas do Rio e aparentemente eles saem de uma condição de muita precariedade material, né? O Ronaldo Fenômeno também tem uma biografia marcada por essa precariedade, que é diferente de um Zico, que é diferente de uma geração anterior, porque o que hoje a favela não é um lugar de precariedade, mas o que faz as situações serem precárias é a forma como o Estado se relaciona com esses espaços e os atravessamentos, não é o lugar, não é o território, né? E eles saem de uma condição, muitas vezes, de vulnerabilidade, sem ter, agora, essa semana, o Neymar reclamou de psicólogos na seleção, o que mostra o quanto ele precisa de uma ajuda sobre saúde mental. Eles fazem é como se você saísse de uma condição, às vezes até de ter que saber como se alimentar, uma questão de famílias com mãe solo, para essa condição excessiva de um luxo. E isso me parece que não tem feito bem aos jogadores no Brasil. No CT do Fluminense, eles tinham uma obrigatoriedade de ir à escola, mas, obviamente, a escola não é uma prioridade e muitas vezes também não é para a família. Então, a própria família, né, tem toda uma discussão pesada e complexa sobre a relação do pai do Neymar com o filho, uma coisa psicológica, mitológica, horrível. E aí também a questão do goleiro Bruno, né, que foi muito relativizada, foi estranhíssima a reação dos torcedores do Flamengo, uma parte, sem generalizar, sobre o que tinha acontecido, e o próprio patrocinador do Boa Esporte dizendo: quem nunca errou, atire a primeira pedra, como se... Erro, né? O nome dado ao que aconteceu, que a gente não precisa aqui narrar nesse momento para não tomar espaço, mas a relativização do estupro, da violência, e isso colabora para o que Michel belamente descreveu no seu conto, na sua narrativa, do seu livro, sobre esse silenciamento, até porque para os homens, se para as mulheres é difícil você, em uma situação de competição, falar de um assédio ou de uma violência sexual na universidade, nos espaços de competição, imagina no esporte. E para fechar, eu estou aqui em Campos, que é uma cidade onde a gente teve um número gigante de usinas. As usinas tinham seus times, então quero convidar tanto o Michel quanto o João a virem a Campos. O professor Leonardo da UF, que está aqui com a gente, o Wesley Machado e o Ian Belmont estão montando um centro de documentação de documentos, João, que iam fora, porque não interessam mais, é assim que o Brasil trata a sua história, e que mostra que times da capital vinham treinar aqui em Campos exatamente pela quantidade de times que eram, obviamente, dos trabalhadores negros de usina. E aí eu fecho aqui para passar, porque tem muita coisa para vocês comentarem. O pessoal está fazendo comentários muito longos aí, no sentido positivo, muitos bons comentários, então eu não quero tomar mais tempo. E eu me lembrava, quando você citava alguns nomes aí, do Imperador, como é que é o nome do jogador lá, que era chamado de Imperador? Adriano, como ele acabou abrindo mão da carreira, literalmente, porque falta realmente essa estrutura, e a dona Jurema colocou muito bem, né? Porque escolinhas de futebol só não cuidam também de possibilitar essas crianças, essas pessoas, o acesso à educação e assim por diante, né? O seu Adão dizendo: estive na audiência de participação social no Memorial da América Latina e dialoguei com Ana Moser, então ministra. Fizemos contatos e sonhos, mas ela foi demitida. Aí ela pergunta: falta política pública efetiva para os esportes no país? Ou se falta, né? Mas está perguntando para vocês, né? Falta política pública efetiva em esportes no país? Jaqueline Assis: os grandes times tratam da pessoa física do atleta, mas não tratam da parte emocional e da formação profissional, além do jogo, do campo de futebol. O Diego dizendo: Adriano Imperador não perdeu a essência de suas origens, não, mas exatamente por isso, né? Que não houve lugar para ele continuar, porque ele não abriu mão
né, das suas origens, né? Ele não abriu mão das suas origens. Eu me lembro, eu sou péssima para lembrar o nome de um jogador que foi acusado há pouco tempo de ter relações próximas com traficantes, e ele falou, gente, eu nasci lá, muitos deles já morreram, outros estão no crime, quer dizer, é o meu povo, como assim? Né? Ou você abre mão da sua origem, ou não tem lugar para você continuar. E, por fim, me lembrei, ainda da fala da Luciane, que eu acho que não é... Eu acho que praticamente em todos os estados você tem clássicos de times em que o racismo está muito explícito, porque um é um time de maioria de população negra, os torcedores, a origem, o local, o outro. E aí eu sou de Goiás e me lembro bem que em Goiás a gente tem ali o Goiás, que é um time literalmente de brancos, o Vila Nova, que é um time literalmente de negros, e obviamente que o Goiás tem muito mais estrutura, vai muito mais em frente, e o racismo fica muito explícito na hora dos clássicos entre os dois. Vou devolver para vocês que são os especialistas. João, por favor. Assim, eu vi a mensagem do Adão e a gente, todos nós aqui, a gente tem uma posição política bem, bem delimitada, mas assim, a gente também critica quando tem que criticar. Todas as discussões que vocês fazem sobre a posição de uma ministra negra e a cobrança ao presidente Lula, isso é muito bem, bem, bem colocada. E outra é essa, pô, colocar o Fofuca no lugar da Moser. O maluco é um bolsonarista, assim, eu acho assim inadmissível. Até hoje é um negócio que não me entra muito bem, não me desce. E aí, uma área que a gente precisa de investimento público, a gente entrega na mão de um cara de direita e a gente sabe como é que essa área vai ser conduzida, né? Como é que esse ministério vai ser conduzido. A gente está debatendo todas essas precariedades aí, o Michel fez o relato que ele, assim, ele é impactante, você não tem como não se impactar com isso, porque eu acho assim, todo mundo e toda criança no Brasil, ele sonha ou sonhou em algum momento ser jogador de futebol. E quando o Michel fez esse relato, você se coloca no lugar assim, bicho, poderia ser eu, tranquilamente, numa situação dessa, ainda mais, por exemplo, a gente vindo aqui do interior da Paraíba, porque eu tenho um conhecido meu que virou jogador de futebol profissional, mas assim, você tem um percalço nessa trajetória que só ele sabe, né? Porque tem certas coisas que nem falar as pessoas não falam. E a gente fala toda essa discussão, essa precariedade do futebol, que é o maior esporte do mundo, o principal esporte do país, e você imagina nos outros. Você imagine nos outros esportes como é que as coisas não são, né? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo ainda do que a gente pode imaginar. A Juliana Gomes, ela perguntou de como puxar essa discussão e de quem deveria partir. Assim, essa discussão já está puxada. Essa discussão não acontece. O fato da gente estar aqui, de existir esse canal, já está mostrando que essa discussão ela acontece. Cabe a essas instituições partirem para ação, né? Porque, por exemplo, a gente vê as principais organizações futebolísticas do Brasil não tomando uma posição efetiva em casos de racismo, por exemplo, e aí, posição efetiva que eu digo, sair do campeonato. Por exemplo, se continuar ou se ninguém for punido, sai do campeonato, toma uma ação efetiva, toma parte da discussão efetiva. Por exemplo, um time, e aí, como o Real Madrid, que é o time do Vinícius Júnior, o maior time do mundo, se o Real Madrid bate o pé e diz assim, eu vou parar de jogar La Liga. Meu amigo, a La Liga ia perder o maior time do mundo? Não, não ia. Alguma coisa ia acontecer. Alguma relação ia ser estremecida. Né? Se o Corinthians diz eu não vou jogar mais o Campeonato Paulista por conta de ações de racismo, alguma ação ia acontecer, porque as relações iam ser estremecidas. Então, assim, agora, o que é que acontece? A gente tem muitos negócios de bastidores, a gente tem muita relação política, a gente tem uma dependência econômica muito forte, a gente tem relação de parte da torcida, porque a gente sabe que existe no nosso time, nos outros times, parte da torcida tem um perfil que acha que discutir racismo é mimimi, e os gestores não querem desagradar a parte dessa torcida, então não apoia efetivamente essa causa, faz só alguns acenos aqui, uns acenos ali. Então, assim, a discussão ela já está sendo puxada. E aí está sendo puxada por pessoas como a gente, por pesquisadores, por ativistas, por literários, por independentes.
mas aí cabe a essas instituições também abraçar essa discussão e ter ações efetivas como essa, assim, ações que reverberem, que desestruturem campeonatos, que enquanto isso não houver, enquanto não tiver uma reformulação, por exemplo, dos gestores das CBFs e das pessoas que estão nas confederações estaduais, a tendência é que não mude, sabe? Porque as confederações estaduais estão ligadas à CBF, e aí a gente conhece essas figuras são figuras políticas também, porque assim, o presidente da CBF tem uma ligação direta com o Congresso, com o presidente da República. Então, essas figuras são figuras políticas, essas figuras estão à frente desses times de futebol. Por exemplo, o time do Flamengo. Ele é um time tão grande que o Marcos Braz virou vereador, né? Então, assim, você tem essas figuras que vão para a área da política, você tem essas figuras que se aproximam, se aproveitam dessa popularidade dos times e em ganho próprio, mas só que não fazem essa discussão efetiva por N motivos que a gente sabe. Então, enquanto não tiver essa mudança nem das pessoas ou dessas estruturas esportivas dentro do futebol, a pauta de racismo vai ser só tratada só com faixa e com nota de repúdio. E aí, como a gente sabe, não serve para nada, né? Então, assim, enquanto não tiver uma mudança, ou partir do governo federal também, porque é uma mudança que pode partir, você pode partir políticas públicas e punições a partir do governo federal e do Congresso, porque o futebol ele não pode ser visto como uma coisa diferente da sociedade, porque assim, você tem uma punição que é branda, mas tem uma punição de racismo no Brasil, mas se for dentro do estádio, parece que desapareceu. Parece que não tem lei dentro do estádio, e aí você pode fazer o que você bem entender e pronto, porque vira coisa, você pode ser homofóbico, você pode ser racista, você pode ser machista, você pode ser o que for dentro do estádio, que parece que você está protegido por uma áurea ali que é inexplicável, né? Então, assim, tem que ter uma intervenção também dos nossos gestores e um olhar para isso aí, porque senão as coisas vão só permanecendo e se perpetuando como estão. Perfeito, João. Perfeito. Dona Jurema, Fufuca, resultado da frente ampla, foi o que semeamos e agora é a colheita. Fizemos com o Lula, fizemos com a Dilma, não elegemos o parlamento. É isso, dona Jurema. Agora o Diego, ouvindo o João. O Diego é lá de Salvador. Sotaque maravilhoso, viva o Nordeste. Deixa eu ver. Michel, além das questões que eu coloquei aí, deixa eu ver, tem uma questão colocada pela Jaqueline. Como mudar a realidade nas escolinhas de futebol? Como evitar que os nossos jogadores sejam maltratados? E como garantir que não sofram violência? Por favor, Michel. Ok, agradeço as pessoas que fizeram várias questões. Eu li algumas e vou tentar, então, fazer uma fala para tentar responder, ou da gente refletir junto, porque não tem uma resposta, né? Mas eu acho que aqui é um espaço de reflexão, então pensar africanamente já é uma sugestão para a gente refletir, e acho que isso acaba ajudando a gente a criar outros passos, criar outras ações, né? Para iniciar aqui uma ideia que tem a ver com o texto que eu li, é dizer que tem um ex-goleiro que ele se chama Alemão Trimas, que ele lançou um livro recentemente chamado Futebol, Sonho ou Ilusão, e que ele foi uma das pessoas que, depois de ter feito uma carreira como profissional, ele passou a denunciar a estrutura dos clubes em relação ao abuso sexual de jovens, e ele tem feito diversas palestras, inclusive em clubes, para poder discutir esse tema na base, né, nas categorias de base, com os clubes diretamente. É um nome importante porque ele é um militante dessa causa mesmo, e acho que é importante dizer porque talvez seja um dos poucos assim que a gente conhece. Repete o nome dele, por favor. É Ale Montrimas. Vou escrever de novo aqui o nome dele no nosso chat, aí se você puder reproduzir, por favor. Tá Ale bom. Montrimas. E o nome do texto dele, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Porque ele tem uma questão já de um trabalho, futebol, sonho ou ilusão, vou colocar aqui. Ele tem um trabalho continuado com isso, e é um ex-goleiro profissional, jogou em times que nem como a Portuguesa, times do interior de São Paulo, então o relato dele é até de quem passou pelo futebol profissional diretamente, conseguiu depois falar sobre isso, e que ele se coloca como uma vítima, né, dessa estrutura. Ainda que seja um jogador, um goleiro branco, mas até é importante pensar como é que é isso também, né? Racialmente ele consegue expor isso sendo um homem branco, então é outra estrutura também que representa essa diferença.
E pensando nas questões que apareceram, eu vi um comentário dizendo que é o porquê que as escolinhas não investem, né, os clubes não investem na formação dos jogadores também de forma educacional. Uma das coisas é porque isso não está na premissa da formação do jogador no mundo, né? Todo jogador de futebol, e a maioria dos jogadores são negros, principalmente os de alta performance, são vistos ainda a partir de um corpo negro colonizado, escravizado, né? Que é um corpo que é máquina para produzir resultado e performance. Então é uma estrutura escravocrata que está presente no futebol, com uma cara de espetáculo e cada vez mais com uma cara de espetáculo, e que a gente dificilmente percebe que por trás disso significa de não formar jogadores de uma maneira crítica ou que tenham uma base educacional para pensar a relação do seu próprio trabalho, do seu próprio fazer. Isso está nas mãos dos empresários, né, da sua vida pessoal, de como conduzir sua vida pessoal, do que falar. Para isso tem assessores de imprensa, tem toda uma equipe para cuidar disso. E até mesmo a estrutura da imprensa hoje, ela é colocada da seguinte maneira: o futebol é estruturado para que se tenha uma voz única no futebol. Você antes tinha a oportunidade no final de jogo entrevistar vários jogadores diferentes. Hoje em dia você tem um jogador escolhido por cada clube, que o assessor já vai lá e coloca ele atrás de uma tenda que tenha lá os patrocinadores, e aquela entrevista vai ser a única veiculada em todos os canais. Então você não tem mais uma questão polissêmica também, você tem só uma narrativa única. E que isso vai deixando cada vez mais um discurso. E eu imagino, inclusive, que ensaiada com antecedência. Ensaiada, não é à toa que os discursos são quase sempre os mesmos, né? Que aí, e quase sempre os mesmos, obrigado Deus pela vitória, próxima vitória a gente vai tentar, vamos treinar para superar, ou então falar sei lá, eu pedi 3 gols para o programa do domingo, a música dos 3 gols para o programa do domingo. Isso é um ponto, né? A outra questão é que aí, pensando nisso, teve essa pergunta que surgiu da Jaqueline falando como é que evita, então, né, que tem esses maus tratos ou mesmo essas outras violências reverberando. E eu acho que isso vai de encontro com o que o Adão disse, né, que é sobre essa falta de política, que ele pergunta, mas é que a gente já fala, existe uma falta de política efetiva. Eu fico me recordando que, por exemplo, em relação aos movimentos sociais, e aqui a gente pode falar dos movimentos negros, eu não vou falar só do movimento negro unificado, mas de todos os movimentos que estão, de uma forma como a professora Nilma Lino Gomes fala, o movimento negro educador em si, ou seja, coletividades que fazem ações de luta contra o racismo antinegro e que têm ações educadoras, porque são ações que reeducam a sociedade e as pessoas nos seus fazeres. Assim como houve toda uma preocupação dos movimentos de se aproximar dos movimentos artísticos, de se aproximar de estudantes, eu acho que chega um momento também de pensar que tem que se aproximar das categorias de base, tem que se aproximar dos times de bairro, das comunidades que têm categoria de base nos seus times de várzea, tem que se aproximar para pensar o futebol dessa maneira também, que seja reeducando, que seja fazendo formação política, seja com quem está a fim de ser um voluntário, ou seja também com quem está na mão de dirigentes, que de alguma maneira vão pensando somente no lucro e na performance desse jovem. Eu penso que isso tem uma base fundamental assim, para a gente ir desestruturando e reeducando, ou seja, a gente desaprender esse futebol espetáculo que não pensa nada sobre os outros aspectos sociais do futebol e de alguma maneira tentar impactar esse meio, né? Fiquei pensando na história do hip hop no Brasil, que é isso, o hip hop no Brasil teve toda uma aproximação do movimento negro para que ele de fato se visse como uma expressão negra, de juventude negra, né? Porque talvez senão o hip hop no Brasil poderia se desenvolver como uma expressão somente de entretenimento. E ela tem sim o entretenimento, sim, isso é ótimo, mas toda a aproximação, né, pensar aqui em São Paulo a partir do Guerra 10 e de outros grupos também, que puderam se aproximar do hip hop, né, dos jovens que estavam fazendo essas ações e que politizaram com uma consciência racial também. Isso muda, né? E a gente pensar que no Brasil, depois de 30 anos, a gente vê uma diferença nisso. A gente vê que a gente tem referências nesse movimento e que eu penso que no futebol pode acontecer também, se isso for acontecendo aos poucos, né? Então, eu penso que são questões que a gente pode pensar juntos. Eu me coloco nisso também porque me vejo também como esse educador, me vejo também como alguém que está pensando isso e trocando ideia nas escolas, me vejo alguém que está sempre nesse miolo e acredito que é um dos modos para a gente refletir, porque talvez a gente não tem se aproximado, né, desses grupos, desses jovens, desses coletivos, e que são espaços que têm educado a maioria dos jovens no Brasil, até mesmo muito mais do que os espaços escolares, que ainda são arredios, que ainda são espaços que a gente não se sente à vontade. Então, às vezes, a gente vai numa coletividade de futebol para poder se sentir gente, seja torcendo, seja jogando, enfim, né? É isso que eu queria dizer.
E um outro texto que eu queria apontar aqui é que eu, nesse trabalho aqui no Crônicas de um Peladeiro, que foi um livro de 2014, essa daqui é uma capa da edição de 2016, teve um momento que eu estava escrevendo alguns textos também para falar desse futebol macro, né, desse futebol da TV. E aí uma hora eu me questionava assim, tá, mas como a professora falou, a Luciane falou, na arte a gente pode fazer de outra maneira, a gente pode fazer de outros jeitos, né? E eu pensei, o que que eu posso então falar sobre esse futebol macro, fazer uma narrativa ficcional de algo que não seja repetir o mesmo, não seja repetir essa voz monossilábica do futebol masculino e do futebol profissional, e que também não seja esse futebol que hoje, se a gente de fato não debater e não tensionar o futebol no Brasil, a base de referência até do futebol de várzea hoje e até do futebol feminino tem sido futebol profissional padrão FIFA. Tudo se aponta para que se torne tudo se torne isso, né? Então, o futebol de várzea hoje fica preocupado em contratar jogadores também, em que se você só paga, só joga se você for pago. Não é à toa que o goleiro Bruno foi parar na várzea de São Paulo também. Então, eles viram atração nessas estruturas. Você vai num jogo de várzea e não encontra mais seus vizinhos, você encontra ex-jogadores ou jogadores que estão sendo pagos por outros vindos de outros lugares. Mas em Michel, relação a futebol... Oi. só um adendo do que tu tá falando. Isso é tão real que eu vi agora, acho que está com as 3 semanas, que o campeonato de várzea de São Paulo foi disputado no Allianz Parque. No Então Allianz os Parque, caras, os exatamente. caras conseguiram alugar o estádio do Palmeiras, então o espetáculo tá vindo para o campeonato de várzea também. Exatamente. Isso é uma preocupação também, nossa. Mas aí, pensando nesse futebol, eu pensei, vou escrever uma narrativa então que possa falar de um personagem do futebol macro que a gente não está acostumado a ver, principalmente no futebol masculino. E eu criei Michel, um texto. antes de Desculpa. você trazer seu texto, porque eu acho que ele veio meio assim para coroar quase que o nosso fechamento, e eu já encerrando as perguntas, viu, gente? Porque a gente não tem mais espaço para perguntas hoje, mas o da Lúcia Góes, eu quero a opinião de vocês três. Ela está perguntando: vocês acham que o futebol é usado para alienar as pessoas? É política de Ah, pão e sim. circo? Quero a opinião de Boa vocês. pergunta. Isso. Ok. Eu vou falar o texto e depois comenta essa ideia, que acho que isso daí também tem a ver com os modos que eu tenho pensado no meu trabalho. Tá certo, Mas tá o bom. texto se chama Coração Feito à Mão, que é esse símbolo que muitos jogadores fazem quando fazem o gol, assim, os jogadores vão lá na câmera e fazem o coraçãozinho, né? E, e aí então eu criei um texto que é assim, ó. Coração feito à mão. Vai ser um rebuliço tremendo o dia que ele, o craque maior, o ídolo da geral intocável, tomar as rédeas da situação e falar para todo mundo ouvir o que se deve. Tomara que seja num domingo no jogo ao vivo que ele faça 3 gols. Nada mais, nada menos. Um de voleio, um de cabeça e um de pênalti. Que ele seja aplaudido em pé até pela torcida adversária. Unanimidade. Será um dia daqueles em que os repórteres farão filombrão para ter a sua palavrinha, para dizer da atuação, para perguntar se ele quer ir jogar na Europa, para dar o prêmio de melhor da partida. E nesse dia ele vai abalar as estruturas, soltar a voz. Não terá juiz e nem bandeirinha que anulará a sua legitimidade. Não terá técnico e nem capitão com conselhos morais. Nem assessor de imprensa e nem empresário para amenizar. Poderoso como que ele dirá o que quer com todas as letras. Fará questão de ficar de frente para a câmera da emissora de maior audiência. No final do jogo, no link ao vivo. Pois ele sabe que depois dos gols e das comemorações carinhosas, os microfones serão como urubu cercando a notícia. E nesse dia, depois dos 3 gols, do baile em cima do maior rival e da comemoração com o coração feito à mão, ele vai caminhar lentamente, numa roda iluminada no final do jogo, no meio-campo, e vai esperar do repórter a inocente pergunta. E aí, craque, depois de ser o cara do jogo, fala pra gente, pra quem foi tanto beijo e tanto coração na sua comemoração? Quem é a inspiração da sua bela atuação? E ele vai dizer, de cabeça erguida e olhos na retina do país: ah, os meus gols são dedicados pro meu namorado, o Apolo. Eu te amo, meu amor, um beijo. Esse jogo é seu. Esse é o texto, então, que compõe esse livro também. E que, de alguma maneira, eu tentei pensar nesse atacante que está invisível no futebol, porque ele existe, e ele existe muito, assim, não só o atacante, mas de outras posições, e que eles não estão podendo falar, porque o jogador que falar que tem um namorado hoje no futebol profissional de elite, ele é condenado à morte, ele perde o emprego, ele é um cara que não vai poder mais trabalhar e se pá viver nessa vida que a gente sabe, nessa estrutura brasileira, e principalmente sendo um jogador preto e gay, né? Então é isso que eu queria deixar.
E para responder a questão, não respondendo, mas comentando a questão que tu deixou sobre alienação, hoje o meu trabalho ele se baseia em duas coisas, basicamente assim como frente para pensar a literatura e o futebol. Primeiro que é porque nos meios de literatura, que são considerados esses meios intelectuais, assim, que tem essa pompa de intelectual, o futebol tem esse lado pensado como alienação. Então, a minha grande questão no meio da literatura é da gente olhar o futebol como lugar de conhecimento, como lugar de educação. Esse é um dos meus premissas. E, ao mesmo tempo, quando eu estou em espaços de futebol, que são também lugares estigmatizados como de pessoas que não gostam de estudar, que não gostam de ler, eu tenho tentado fazer uma promoção de literatura para promover a ideia de que as narrativas do futebol são literárias e que a gente pode gostar, sim, de literatura. Então, eu não respondo para falar que não é, mas para dizer que eu tenho tentado inverter um pouco essa lógica. Onde é visto como alienação, bora ler sobre futebol. E aonde a gente vê literatura como algo que é espinhuda, vamos ler, porque na narrativa do futebol a gente vai aprender muito e vai também poder fazer risos e reflexões assim que são bem interessantes para a gente. E é isso, muito obrigado, meu pessoal, pela participação que vocês me deram e agradeço muito por estar aqui hoje. Nós é que agradecemos imensamente e parabenizamos pela qualidade do seu trabalho, das suas narrativas. Eu compartilhei com vocês aí de novo, viu, pessoal, para adquirir os livros do Michel, tanto o Instagram como o e-mail dele. João Caio, por favor. O Michel, o texto está maravilhoso, bicho, assim, os dois foram muito emocionantes, então, assim, quem está aqui, quem está escutando, acho que está com vontade de comprar os livros para continuar lendo. Assim, essa ideia do futebol como ópio ou como alienação, eu discordo veementemente. Por quê? Porque é tema do meu trabalho. Eu pesquiso isso. Porque, assim, isso é uma visão que se tem no Brasil da década de 50, de 60, do futebol como alienação. Eu busco, no meu trabalho, mostrar o futebol como resistência. E aí, o que é que eu fiz? Tem trabalhos meus, tem artigos que eu fiz, que eu contabilizei, né? Contabilizei não, que eu cataloguei alguns eventos, por exemplo, você vai ver eventos na América Latina inteira, de times, de seleções, de movimentos de torcida organizada, como... Opa, deu uma reiniciada. João Caio teve um probleminha de conexão. Está de volta. Pronto, estamos de volta. Já cai, volta rápido. Esses movimentos de resistência, por exemplo, eu estou pesquisando um time de bairro da Argentina, chamado Nueva Chicago, que é um time de um bairro de Matadeiros, que é um bairro operário, e que o bairro foi perseguido durante todas as ditaduras argentinas por ser um bairro ligado ao peronismo, e o time era um foco de resistência para todo mundo. Era um espaço de lazer, era um espaço de descanso, era um espaço de resistência, era um espaço de identidade. Então, o clube, o bairro, carrega as cores do clube, carrega os valores do clube, e o clube representa o bairro, e essa ligação está intrínseca, e então ali se mostrava um movimento de resistência dentro das ditaduras. Então, assim, você vai ter times utilizados. Times vão ser utilizados por regimes ditatoriais ou regimes democráticos, eles vão ser utilizados. Mas a gente vai ver muitos desses personagens que o Michel falou muito, esses personagens invisíveis que vão usar dessa paixão nacional para montar focos de resistência. Então, por exemplo, esse cenário que o Michel acabou de descrever, ele é um cenário de resistência do futebol, de você perceber esse espaço, de você levar a literatura para lá, de você mostrar nessa área da literatura que não é bem assim, que não, as pessoas que consomem futebol não são pessoas alienadas, sabe? Então, assim, eu vou na contramão dessa ideia, porque eu vejo o futebol como um espaço legal para movimento de resistência. E aí a gente tem que saber utilizar e mobilizar esses espaços, né? E aí, por exemplo, essa ideia que o Michel acabou de dar é uma ideia de mobilização desses espaços. É aquela história, não existe vácuo de poder. Se a gente não ocupa, alguém vai ocupar pela gente. E aí, se a gente não faz esse movimento, vem alguém que faz e faz do lado contrário, e aí sim vai usar como massa de manobra para outras coisas, né? Mas a gente tem que pegar esses espaços, principalmente esses espaços que têm um adentramento muito grande nas camadas populares, e usar como espaço de resistência. E aí achei extremamente importante essa sua fala, e quando o Michel traz também que é papel nosso
enquanto sociedade organizada, nos preocuparmos com o que está ocorrendo e nos aproximarmos, estarmos lá, assim como estamos lutando para estar nos conselhos tutelares, vamos acompanhar de perto também e essas escolinhas e contribuir, inclusive, para a formação desses jovens, porque é aquilo, né? O movimento negro educador, como o Michel lembrou da fala da Nilma Lima. Luciane, por favor, querida, encerra para nós. Hoje foi um dia especial mesmo, como eu imaginava que seria, porque assim, as duas falas foram maravilhosas e eu acho que a gente deve lembrar aqui no Africanamente das nossas formas de comunicação, né? Da nossa linguagem, das nossas línguas, da nossa ancestralidade. Então, o que João fala sobre resistência, isso não é algo dado, né? Eu quero dizer isso porque o funk é atacado o tempo todo, e não só atacado, é preso. A gente tem o caso de Paraisópolis, que é um caso entre centenas de casos de morte em bailes funk. Se eu consigo conversar com os garotos na favela, e eu falo garotos porque estudo, né, o baile a partir dos homens e não faço. Acho que se fosse para estudar as mulheres, eu teria que fazer um outro recorte, e por isso eu fiz esse. Eu sei que em algum momento a gente vai construir alguns instrumentos de comunicação comum. A discussão da alienação não é uma discussão que foi construída por nós. É uma discussão que tem a ver com exatamente um marco histórico e uma ideia de que o povo brasileiro é alienado, de que o povo brasileiro é dócil e que aceitou a escravização. Então, é muito importante. O Roberto da Mata, em alguns dos seus trabalhos, tenta dar uma ideia de que nós somos quase como se a população brasileira aceitasse a violência. Tudo isso não é uma narrativa nossa. Assim como a ideia do Gilberto Freire, sem querer diminuir o trabalho do Freire, porque é um trabalho que eu respeito, mas a ideia de que nós resolvemos os conflitos raciais na cama, no capítulo 4 de Casa Grande e Senzala, isso não, nós temos que reescrever. Por isso que o Michel está fazendo essa escrita pela literatura e o João está falando de história contra pelo, porque essas narrativas que nós temos dos abusos, das dificuldades, eu anotei aqui das histórias biográficas de quem conseguiu. Eu tenho um grande amigo na Maré que tem um filho que ele acompanha, e é muito interessante ver os deslizes e o que acontece quando esses garotos começam a ganhar dinheiro dentro da favela, em times muito menores, simplesmente ganhar um pouco mais, ter uma casa minimamente digna, já faz um tremendo barulho dentro dos territórios de periferia no Brasil. Então, não podemos abrir mão da discussão do futebol como resistência e também como política, exatamente porque os nossos jovens enxergam, estranhamente, nesse esporte uma única saída. Quando eu fazia meu trabalho na favela, você ainda tinha o funk vinha aparecendo, a arte vinha aparecendo, mas parece que o Estado não se interessou muito por uma política pública séria. Então, de forma alguma, eu acho que o futebol tem uma multiplicidade. E hoje, para terminar minha fala, o que nós estamos fazendo, talvez, ao falar do decolonial, é mostrar que essa sociedade não era tão integrada na década de 50. O que o Michel traz hoje não começou na década de 90 a acontecer. A homossexualidade, as questões de assédio, os estupros velados não começaram com o Robinho nem com o goleiro Bruno. Eles sempre estiveram aí. E quando as pessoas reclamam, agora tudo perdeu a graça, porque não pode mais contar piada de pretos, porque as escolas de samba politizam o carnaval, sim, é exatamente o que nós estamos fazendo, porque se nós não fizermos isso, nós seremos atropelados completamente, nós seremos atropeladas nas ações afirmativas, nós seremos atropelados
pela não demarcação dos territórios quilombolas. Nós seremos atropelados pelo retrocesso do trabalho das empregadas domésticas. Se o futebol possibilita essa resistência, se o futebol é uma possibilidade de discutir outros temas, mas de produzir uma integração que não seja essa hierárquica da cor e da classe, para lembrar do Garrincha, a gente não falou do alcoolismo, mas isso não vem do nada. A derrota, que também aparece nas escolas de samba, que foram comentadas aqui, você vê grandes sambistas que moraram na Mangueira, que moraram em Vila Isabel, que morreram numa miséria extrema, artistas brasileiros que morreram numa miséria extrema porque foram roubados, porque nunca conseguiram, porque não conseguiram tocar a sua vida economicamente de forma a ter um mínimo de dignidade e uma aposentadoria. O mesmo acontece nos esportes no Brasil. Então, o futebol, assim como a música, assim como o samba, são temas importantes da discussão da resistência negra. E aí eu queria muito agradecer hoje, particularmente, a Michel e a João, e dizer que a gente pode, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre esses temas de comunicação de massa, porque a gente tem que inverter a ideia da alienação. Ao contrário de dizer que é alienação, a gente tem que conseguir comunicar com os nossos aquilo que as classes médias urbanas nunca conseguiram comunicar, porque sempre fala o gênio das pernas tortas, o monstro do não sei o quê, Rivelino, o galinho de Quintino, sempre foram totens impolutos, quando a gente nunca conseguiu discutir quem carregava a bola, quem limpava o estádio, o quanto se ganhava, o quanto custava chegar a esse lugar, que o mesmo vale para a música, o mesmo vale para a arte, o mesmo vale para a ciência. Então, esses são instrumentos de comunicação, e esse é o trabalho do Pensar Africanamente. Agradecer a todo mundo que ficou conosco aqui, mandar um beijo para minha mãe, que sempre aparece, e dizer que, se tudo der certo, a gente vai conseguir montar esse centro de documentação do futebol exatamente por isso, para que as pessoas possam... As cadeiras do Maracanã foram distribuídas para as ligas, então muitas ligas que estão em funcionamento estão recebendo, pós a reforma do Maracanã, aquelas cadeiras de ferro da geral. Isso é fantástico, porque isso são momentos da história, são artefatos de história que a gente não pode abrir mão. Concordando ou discordando, a gente precisa dos documentos, a gente precisa, porque tudo está virando eletrônico, e é um erro achar que tudo tem que ser eletrônico, a gente ainda precisa muito olhar os papéis do passado. Então, é isso, e eu fico bem feliz. E aí, professora Luciane, tinha uma pergunta aqui mais cedo que eu nem li, mas acho que você respondeu a pergunta, nem sei nem se você tinha visto. A pessoa me perguntou por que a gente tem essa preocupação, não entendi. Vocês jogam bola? Não, essa preocupação. Você colocou aí, entendeu? Nem sei se você tinha visto essa pergunta, mas você respondeu para a pessoa por quê. E aí, dona Jurema Gomes dizendo assim: eita, juventude que me dá esperança. Obrigada, Luciana, obrigada, Michel, obrigada, João Caio. É isso, dona Jurema, é fruto do que a senhora foi, do que a senhora é, do que a senhora construiu, do que a senhora constrói também. Muito obrigada. Adão Oliveira, ótima live, gerou ideias e propostas para levar para a etapa municipal da CONAI, extraordinária, que vai construir a educação 2024-2034 no contexto do PNE. E a dona Jurema tinha dito também da importância de levar esses temas para discussão também de sindicato de professores. Disseram, já vou chamar vocês para o Simpro do Rio de Janeiro, entendeu? Que temos que levar isso também para se pensar. Pode chamar que eu vou. Então, tá aí, dona Jurema. Pode chamar também. À disposição. Agora, deixa eu só dizer para vocês que vem aí sábado, eu vou trazer a videochamada para vocês, ao invés de simplesmente anunciar.
E aí eu já convoco vocês a dar seu like, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, e a compartilhar geral o link da nossa próxima atividade. Enquanto isso, deixa eu trazer aqui para vocês, acho que eu já coloquei no chat, mas vou colocar mais uma vez. Já está aí programado, já está aí certinho. O Lemuel dizendo, pena que não assisti na íntegra, abraço da Luciane e João. Fica gravado, viu, meu amigo? Mas ele deu um show, Lemuel, te mandar um abraço aí agradecendo. Então, daqui a pouquinho vai estar aí à disposição de vocês no YouTube para assistir a íntegra, que vale muito a pena. Erenita dizendo, gostei muito, amei. Afronautas, bom, primeiro te agradecer a professora Luciane, caríssimos Michel e Aquine, João Caio, muito obrigada pelas contribuições de vocês. O canal está à disposição, podem propor pautas, podem vir quando quiserem, é só avisar que a gente organiza, porque realmente vocês têm porque realmente essa pauta tem que estar presente, ela precisa continuar sendo discutida. Vocês trouxeram hoje elementos que daria pelo menos mais 10 diálogos para aprofundar cada um desses elementos. Então, a casa de vocês está à disposição. Venham, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. E vocês, afronautas, né? A gente só existe, só continua porque vocês estão sempre aqui conosco, nos fortalecendo. Muito obrigada. Cuidem-se muito bem e eu estou aguardando vocês no sábado, às 15 horas. Até lá.